7h59, de volta com Folha no Ar, primeira edição, nesta quinta-feira, chuvosa de novo, conforme a previsão aqui do tempo, né? Não tão forte quanto ontem, né? Mas chove agora e faz a temperatura cair aqui na cidade. Tem chuva com 22 graus. Hoje no programa nós estamos conversando com o Orlando Tomé Cordeiro, estrategista político e articulista do Correio Brasiliense. Falamos sobre a eleição de 2022 no âmbito nacional e agora, não menos disputada e não menos importante, tem também a eleição a governo do estado, pautada aqui para o programa de hoje. Ô Aloysio, eu vou repetir aqui a pergunta que eu fiz no bloco anterior, né? É ainda sobre a nacional, mas também não deixa de ter aí uma espécie de uma conotação, uma interferência nas eleições, né, tanto do estado quanto dos municípios também, que é a questão da votação impressa, a PEC 135, né, da Bia Kiss, isso mesmo, 135/2019, e trata do voto impresso. O que você acha, meu caro Orlando, sobre essa questão? É correto afirmar, como eu disse, que o Bolsonaro já conseguiu o que ele mais queria, que era colocar em xeque, em dúvida aí a credibilidade das eleições no Brasil com a urna eletrônica? Olha, não podemos nos esquecer que o Bolsonaro passou o último mês de campanha de 2018 falando que se ele não ganhasse era fraude. Em 2018. Ganhou a eleição, aí disse que foi fraude, mesmo assim teve fraude, apesar disso ele ganhou, porque era para ter ganho no primeiro turno. Tem feito, vira e mexe, ele solta essas pílulas de que houve fraude em 2018 e que ele tem provas que ele jamais apresenta, porque não interessa. Como você disse, Cláudio, muito bem, e a gente estava falando sobre ele pautar a mídia, pautar a oposição, ele joga a isca e as pessoas mordem. Então, a discussão que ele queria trazer era gerar desconfiança. O que a gente tem que ficar atento, na minha opinião? A gente tem que ficar atento porque há uma possibilidade real do Bolsonaro perder as eleições de 2022. Então, essa narrativa que ele vem construindo, e a Bia Kicis é uma aliada absolutamente fiel do Bolsonaro, e ela verbaliza no Congresso as posições do Bolsonaro, de tentar, de alguma forma, se ele perder a eleição, inviabilizar a sucessão, a exemplo do que o movimento trumpista fez nos Estados Unidos. Eu acho que isso é algo que eles estão, vamos dizer assim, cultivando, chocando o ovo da serpente. É possível. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos. Então, já há uma preocupação prévia de chamar atenção para essa tentativa. Mas, mais uma vez, a gente está discutindo a partir dos interesses do Bolsonaro e não dos interesses pautados pela oposição ou pelos setores da sociedade. É isso. O voto impresso para Bolsonaro é o voto pelos Correios de Trump, né? É a mesma coisa. Isso. Não anteprévia a possibilidade de derrota, né? E lembrar que o voto pelos Correios dos Estados Unidos é praticado desde 1864, na Guerra de Secessão ainda. É verdade. Não, e uma coisa que a gente tem que ficar atento também, os Estados Unidos também são outra fonte de aprendizado, é que o Trump perdeu a eleição, mas o trumpismo não acabou. Então, aqui, mesmo que o Bolsonaro perca a eleição, o bolsonarismo veio para ficar. O voto eletrônico começou a eleição de 90, foi na década de 90, foi a eleição municipal. 94. 94 foi presidencial, né? Mas foi em 94 que começou. Mas ele está previsto no Código Eleitoral Brasileiro, voto por máquina, entre aspas, voto por máquina, está previsto no Código Eleitoral Brasileiro 35. Que foi o que instituiu a Justiça Eleitoral no Brasil. Isso. Não é tão antigo quanto o voto pelos Correios dos Estados Unidos, mas tem um pouquinho de tempo também. Claro. Mas olha só, vamos
Tem várias perguntas para fazer do Nacional, mas vamos ficar... Aloysio, se você quiser, a gente pode ainda dar uns 5 minutos para o Nacional, só para não deixar o pessoal que mandou pergunta sem resposta, mas a gente faz um pinga-fogo. E depois discutimos o Rio de Janeiro, se você achar adequado. Só para não deixar as pessoas, porque eu imagino que tenha perguntas aí no chat. Tem perguntas. Agora, eu posso fazer uma contra-proposta a você? Vamos seguir a pauta e no final a gente faz esse pinga-fogo? Excelente, está fechado. Vamos lá. O que você acha aí da eleição a governador do estado? Você tem o Cláudio Castro, posto como candidato, né? Chegou vereador do Rio, político sem maior projeção, chegou ali como o homem do pastor Everaldo para garantir poder na legenda, né? Do PSC, já mudou para o PL, e com o impeachment de Witzel, né? Ele assumiu o governo e se articula, tem até se articulado bem aí para tentar a reeleição. Como é que você vê essa eleição ao governo do estado no ano que vem também? Olha, o governador Cláudio Castro, ele é uma pessoa que tem uma carreira política inesperada, né? Ele foi eleito em 2016 vereador aqui na cidade do Rio de Janeiro com 10 mil votos, como o candidato que herdaria os votos do Márcio Pacheco, que tinha virado deputado estadual, tinha começado também como vereador, com voto na Igreja Católica, carismática, é a base eleitoral. E ele, com 10 mil votos, se elegeu pelo PSC, em 2016, graças à votação do Carlos Bolsonaro, que teve mais de 100 mil votos, e trouxe junto com ele Cláudio Castro e o Ottoni de Paula, que hoje é deputado federal. Aí, o Witzel, quando virou candidato, não tinha vice. E era uma figura absolutamente inexpressiva eleitoralmente. Ninguém acreditava, achava que ele era um maluco. E aí convenceram o Cláudio, na falta de um outro nome, ninguém queria aceitar. E eu sei que ele fez convite a vários nomes, o Witzel. Perguntaram ao Cláudio se ele toparia. Ele topou. E aí quis o destino que ele virasse governador, sem ter tido isso como um projeto político. E aí, a partir disto, e a partir do afastamento e posterior impeachment do Witzel, ele resolveu colocar o time em campo. Hoje, o Cláudio tem algumas vantagens a favor dele, na minha opinião. Primeira vantagem, ele é um candidato que só pode ter, caso eleito, só pode ter o próximo mandato, ele não pode se candidatar a uma nova reeleição. Então, ele é um candidato de mais 4 anos de governo. Por que isso é relevante? Porque outras figuras, como Eduardo Paes e outros candidatos potenciais, não terão problema de, caso queiram, concorrer em 2026 ao governo do estado. E podem passar por esse período do Cláudio Castro. Segundo, ele não é, apesar dele estar hoje claramente se articulando com o Bolsonaro e com o bolsonarismo, ele não é um bolsonarista, né? Ele não é um cara que trabalha a lógica do ódio, né? Ele está procurando costurar alianças, está procurando fazer um discurso meio de transição, de salvação do Rio de Janeiro. Então, isso não o torna um candidato atacável, ainda que aliado ao Bolsonaro. Terceiro, ele conseguiu, com essa mudança, ele estava caminhando para ir para o PSD, né? D de dado, né? Mas aí o Kassab se antecipou, trouxe o Eduardo Paes e atrapalhou, de certa maneira, os planos do Hugo Leal, que estava negociando com o Cláudio Castro a ida dele para o PSD. Mas, imediatamente, o Altineu Cortes ofereceu o tapete vermelho para ele vir para o PL. E hoje o PL, no estado do Rio de Janeiro, partido que a gente não pode esquecer, que é do Valdemar Costa Neto, um dos condenados no Mensalão, o PL no Rio de Janeiro está com uma força eleitoral importante. Tem várias prefeituras e agora o governo do estado. Então, o Rio de Janeiro ele é hipercefálico. A gente fala muito da capital, tá certo? E esquece do interior. O Cláudio está se movendo muito no interior. E ele pode ter, no palanque dele, a aliança com o entorno do Rio de Janeiro, com prefeitos como Rogério Lisboa de Nova Iguaçu, Jorge Miranda de Mesquita, Capitão Nelson de São Gonçalo, Washington Reis de Duque de Caxias, o Fernando Jordão de Angra dos Reis. Ou seja, ele
parte, em termos de apoio político, de uma base bastante forte, que coincide com a base eleitoral bolsonarista, nesse caso desses municípios. O candidato que tem sido aparecido nas pesquisas como candidato à oposição é o deputado Marcelo Freixo, que está saindo do PSOL e indo para o PSB numa tentativa de ampliar ou de diminuir a sua rejeição. Ele, pelo que a gente acompanha nas redes sociais, no nosso monitoramento de Big Data, ele tem um teto. Ele dificilmente, num segundo turno contra o Cláudio Castro, ganharia as eleições, mesmo tendo o apoio do Eduardo Paes, porque aí a rejeição é muito forte, como você falou no bloco anterior, Aloysio. Rejeição é o que determina, citando o Cristóvão, né? Rejeição é o que determina a escolha no segundo turno. Então, eu diria que hoje, contrariando alguns amigos meus analistas, o Cláudio Castro está pavimentando o caminho para a reeleição dele, e não com facilidade, mas com habilidade. E acho que um outro sintoma disso é o lançamento do Felipe Santa Cruz como pré-candidato, que a gente sabe que não tem peso político eleitoral, tá certo? O presidente da OAB, lançado pelo Eduardo Paes. Essa análise sua, eu já vi alguns outros analistas fazerem também, que um eventual segundo turno com Freixo, Cláudio Castro, pela reeleição que ainda tem grande à esquerda, né? Cláudio Castro poderia ter chance, sim. E só para me corrigir, o Código Eleitoral brasileiro é de 32, não 35. O artigo que prevê o uso de máquina eleitoral é o artigo 57. E a adoção das urnas eletrônicas, Orlando, de maneira mais maciça, foi na eleição realmente de 96, municipal, de 96. Mas e os demais candidatos? O que você acha? Quem você acha que pode vir? Você citou aí o Felipe Santa Cruz, né? Freixo, Santa Cruz, Freixo. Garotinho, você acha que é uma coisa possível? Ou Rosinha, por exemplo? Olha, eu acho que sempre é uma possibilidade. O Garotinho e a Rosinha sempre tiveram muito prestígio eleitoral na região metropolitana. Para a zona oeste da cidade, o peso político eleitoral do Garotinho ainda é alto, tá certo? É relevante. Não está longe de ser desprezível. Eu diria que não o colocaria como um dos favoritos, mas acho que se ele ou a Rosinha, conseguirem se candidatar, essas peças do tabuleiro mudam um pouco de posicionamento e vai obrigar a negociações para o segundo turno com ele, tá certo? O que você tem achado você que está na capital, na cidade do Rio, o que você tem achado do governo de Cláudio Castro? Olha, é um governo que não tem, é um governo meio feijão com arroz, sabe? Não tem nenhuma ação assim de retumbância. Você teve agora, no mesmo dia que foi aprovado o impeachment do Witzel, o leilão de concessão de saneamento, né, aqui no estado do Rio, que foi uma vitória do governo do estado, isso é indiscutível, além de uma vitória do governo federal, e que vai injetar muito dinheiro. Mas tem uma peça política, que eu diria que também não é da capital, mas que é uma peça política relevante nesse tabuleiro, que se chama André Siciliano, presidente da Alerj. O André Siciliano, ele tem sido, ao modo dele, um dos fiadores do governo do Cláudio, na Alerj. Óbvio que, como qualquer jogo da política, em alguns momentos tem atritos, desavenças, desentendimentos, mas se você olhar o comportamento do André Siciliano na Alerj, ele tem ajudado o governo. Ou seja, apesar dele ser do PT, e provavelmente vai ser uma das lideranças importantes na campanha do ex-presidente Lula aqui no estado do Rio de Janeiro, mas não acredito que ele vá ser um empecilho, vai colocar empecilhos ao Cláudio Castro. Na capital, eu diria que no nicho progressista, o grande calcanhar de Aquiles do Cláudio Castro é a atuação das forças de segurança. Você teve aquela ação
no Jacarezinho, que foi uma ação do ponto de vista humanitário, um absurdo, tá certo? 28 mortos, um policial e 27, porque na realidade nós não estamos falando de defesa de bandidos, nós estamos falando de respeito à ordem democrática, respeito à ordem pública, ou seja, nós não temos no Brasil pena de morte e muitas vezes a polícia aqui no Rio de Janeiro, seja alguns bolsões, seja a própria estrutura, ela trabalha com a lógica da execução. Ela não vai cumprir o seu papel de defesa da sociedade, de defesa da liberdade, e vai para o limite final e executa os bandidos e, com certeza, junto com isso, e considera isso de forma absolutamente absurda, como efeito colateral, a morte de inocentes, como foi o caso da menina que recebeu um tiro ontem lá na comunidade do Lins, do Complexo do Lins, que é um absurdo. E o governador não se pronunciou sobre isso, ficou calado. Então, eu acho que na capital, isso é muito forte, essa rejeição às ações da polícia e o governador optando, até para não ficar, me parece, para não ficar mal diante do discurso bolsonarista na área de segurança, ele adotou esse caminho. Então, isso pode trazer problemas para ele nesses setores, mas não é o suficiente, porque se assim fosse, o Crivella não tinha sido eleito prefeito, se assim fosse, o Witzel não teria sido eleito governador. Quer dizer, essa questão da segurança pública, ela é combatida e gera desgaste em determinados setores da sociedade, mas não é majoritário. Infelizmente, nós temos uma sociedade que quer, se fizer um plebiscito, as pessoas querem pena de morte. As pessoas querem bandido bom e bandido morto, o que é um absurdo do ponto de vista civilizatório, mas é algo que cala fundo e que tem a ver com esse crescimento do bolsonarismo. Então, por isso que eu estou te falando, na capital, principalmente nas regiões conflagradas, nos territórios ocupados por milícias e tráfico, a tendência é que esse tipo de discurso tenha respaldo político e esse tipo de prática também. Nogueira, quer entrar na seara estadual? Sim, você falou no Siciliano. Ele é de toda esse cenário político do Estado, ele é do PT. Como é que você acha que ele consegue conviver como petista nesse meio todo? E até mesmo, e eu concordo com o que você falou, se ele não dá sustentabilidade total ao governo, ele não atrapalha também o governo do Cláudio. Não sei se você concorda, mas eu acho até que eu concordo mais com você, que ele dá sustentabilidade. Ele não tem essa força de vir, ou essa pretensão também de vir candidato a governador? Olha, eu não tenho... eu e o André Siciliano não nos conhecemos pessoalmente, a gente não tem relacionamento. Mas ele, como pessoa pública, e as pessoas que têm proximidade com ele, me garantem, essa pergunta que você me fez, eu já fiz também para esses meus amigos, né? E todo mundo garante que o projeto do André Siciliano é se reeleger presidente da Alerj. Para isso, ele quer se reeleger deputado estadual. Ele, apesar de ser petista, né, ser filiado ao PT, eu diria que ele aqui no Rio de Janeiro, talvez seja o menos petista de todos os filiados do partido. Ele, mesmo antes de ser presidente da Alerj, quando ele era prefeito em Paracambi, depois como deputado estadual, ele sempre teve um comportamento de mais negociação, articulação. E vamos combinar que caiu no colo dele a presidência da Alerj, né? Se a gente lembrar, Pisciani era o presidente, foi preso, o Wagner Montes, que era o vice, tinha falecido, e ele virou presidente. E como ele já fazia parte daquele núcleo central mais experiente da Alerj, ele rapidamente se movimentou e se articulou, e hoje ele tem, a exemplo do Pisciani, a exemplo do Sérgio Cabral, a exemplo do Gilberto Rodrigues, do Cláudio Moacir, lá no século passado, no final do século passado, ele tem o controle do legislativo. Controle em que sentido? Ele, de um lado, habilidade, de outro lado, acordos, mas ele consegue ter o apoio e que esse apoio que ele tem dentro do legislativo é um ativo fundamental, é uma força para ele na negociação com o executivo. Então, eu acho que o André Siciliano ele quer ser
presidente da Leste por mais alguns mandatos, tá certo? Ele só pode ser, na realidade, para mais um, né? Quando ele for na próxima legislatura. Duas coisas em relação ao siciliano. A coisa do PT, do Cláudio Nogueira, me lembra muito da definição do Francisco Dornelles, né? Ex-governador. Depois que o Pezão foi preso, pegou o governo. Se todo PT fosse siciliano, não seria PT. E a segunda, que eu ouvi essa semana de uma fonte muito bem entrosada na política carioca, na Fluminense, mas aí na capital, que não está fora do radar siciliano via senador, não, tá? Não está fora do radar, não. O problema é que ano que vem a eleição para senador é uma vaga só, né? Sim. Então, eu diria que nessa hora o pragmatismo prevalece. Se ele perceber que o cavalo vai passar selado para ele ser o senador, ele se candidata ao Senado. Agora, se ele perceber que existe uma chance significativa dele disputar e ficar sem mandato por não se eleger senador, eu acho que ele vai ficar na Assembleia Legislativa mesmo, que com o poder e com a experiência dele lá, não é algo desprezível, não. Ele tem um poder, o presidente da LERJ tem um poder muito grande, é o presidente de um poder, né? Poder legislativo. Mas é verdade. Desculpa. Não, pode falar, Luiz, desculpe. Não, eu interrompi, pode completar. Mas é verdade? Não, é verdade que nós vamos ter tudo indica que o Romário não virá candidato ao Senado, deve recuar para deputado federal. Você também não tem nenhum nome assim de expressão, né, que surja naturalmente para ocupar essa vaga. Então, nesse sentido, pode ser que o cavalo passe selado. Deixa eu, Aloysio, só colocar um ingrediente aí. E a Igreja Universal? E o Bispo Crivella? O Crivella, o Bolsonaro indicou ele quer indicá-lo para ser embaixador na África do Sul. E, na realidade, já é fruto daquela pressão que a Igreja Universal fez sobre ele, via Marcos Pereira e via Fausto Pinato, também lá de São Paulo, ameaçando romper, né? A Igreja Universal, ela é um partido político, né? Ela funciona como partido político, ela é um empreendimento. Ela é, assim como a igreja do Silas Malafaia, assim como a igreja do pastor Valdomiro do Chapéu, assim como a do R.R. Soares, eles são um empreendimento, né? Eles trabalham como grandes empresas, eles têm os objetivos, e cada um deles tem as suas lideranças não se candidatam, né? As lideranças maiores. Malafaia não se candidata, é o Samuel, irmão dele. O Edir Macedo não se candidata, é o Carlos Macedo. O R.R. Soares esqueci o nome do filho dele, que é deputado, Marcos Soares, que é deputado. Ou seja, eles têm lá, a preocupação deles, me parece, ainda não é um projeto de ganhar o executivo, principalmente depois do desgaste que representou para eles a gestão do Crivella. Então, eu acho que eles vão continuar sendo franjas do executivo através do legislativo e através da força dessas igrejas. Então, não acho que Agora, o Crivella pode vir ao Senado? Pode. O Crivella tem força eleitoral para disputar uma vaga do Senado com chance de se eleger? Tem. Certo? Ainda que a gestão atual do Eduardo Paes esteja conseguindo, com a habilidade dele, resolver alguns gargalos, mas ainda está longe de resolver os problemas, por exemplo, do transporte, da saúde. Então, isso é algo que pode tornar de novo o retrovisor. Com Crivella, isso aí com Crivella é melhor. Então volta do pedágio na linha amarela, enfim. Mas eu não acho que esteja descartado o Crivella. Se ele vier candidato, ele é competitivo, mas não é favorito. Não há dúvida, que a gente falou aqui vários nomes, citou vários, Cláudio Nogueira, eu citei alguns também, complementamos as nossas impressões, mas não há dúvida que não há, para a eleição do executivo, nenhum nome, assim, franco favorito. Isso não existe, né? Todos eles são conjunturais, né? Depende das circunstâncias. Nesse cenário,
A gente sabe também que o principal impedimento de Rosinha, de Garotinho Rosinha, não é político, não é eleitoral. É condenações judiciais, né? Está no judiciário. Se eles conseguirem, que também são muito hábeis nessa seara, né? Viram coisas que nem o PT no poder conseguiu virar, Garotinho vira. Isso é impressionante. É uma coisa... E tem que ter habilidade para isso, né? Enfim. Você acha que se isso for contornável, eles não são nomes assim, mais fortes, com mais densidade eleitoral do que aqueles que estão postos aí? Olha, sem dúvida eles são fortes. Isso é indiscutível, tá certo? Está na memória das pessoas, né? Mas eu acho que há também uma imagem de rejeição muito forte. Muito forte. E isso atrapalha muito. Por isso que eu falei, eu acho que eles serão, caso eles consigam ter uma candidatura, seja do próprio Garotinho, seja da Rosinha, eles serão uma peça absolutamente relevante no tabuleiro. E para onde eles forem, pode significar vitória. Mas eles mesmos serem os principais atores, aqueles que vão pontear como líderes nas pesquisas, eu não acredito. Se você reparar, nas últimas eleições que o Garotinho foi candidato aqui ao governo, ele, inclusive na última, né, em 2018, ele começa pelo recall, né, da imagem, do nome, mas depois ele vai caindo nas pesquisas, né? Então, eu acho que a tendência é que ele tem um piso muito alto, mas ele também tem um teto que não é tão alto, é quase baixo. Então, por isso que eu acho que tem essa dificuldade. E, de novo, é uma eleição em 2 turnos. Então, ele pode se candidatar, ou a Rosinha, ter uma votação no piso deles, entre 10% e 15%, que eu acho que é o piso, não é o teto, é o piso, e isso ser suficiente para definir o segundo turno, certo? Entre aqueles que vão disputar. Agora, se eles forem para o segundo turno, que eu não acho que seja a tendência, mas eu não posso descartar, aí o jogo é outro. A rejeição... Mas tem uma coisa também, uma diferença básica. Ocorre em Campos e ocorre no Estado. Garotinho tem muito mais rejeição que a Rosinha, né? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Você pode ter certeza. Isso é verdade mesmo. A Rosinha é mais aceita, né? É mais aceita. Mas, enfim, isso é algo que vai ser... A Rosinha me parece que está próxima de conseguir, de não ter impedimento judicial para concorrer. Resta saber se ela vai estar mobilizada para isso, né? Se ela vai estar interessada. Eu não sei se ela tem esse interesse hoje, realmente não sei. Eu não sei o que circula em Campos em termos de bastidores, né? Se ela está disposta a concorrer. O que a gente sabe é que hoje você tem uma figura de Campos proeminente, recente na política estadual, que é o Rodrigo Bacelar. O Rodrigo Bacelar se revelou na Alerj, em primeiro mandato, um jogador, no sentido de player, né, no sentido de estar atuando, né, muito habilidoso. Tanto que ele foi o relator do impeachment do Witzel e foi o cara empoderado pelo Siciliano. Depois acabou tendo um atrito com o Siciliano naquela discussão da tentativa de impedir o leilão da cidade. Mas hoje ele se não for o principal, é um dos principais articuladores do Cláudio Castro no estado do Rio de Janeiro. E ele tem habilidade política. Ele tem capacidade de fazer isso. Então, também tem que ver como isso vai se refletir na decisão de candidatura da Rosinha ou do próprio Garotinho, vis-a-vis uma aliança com o governo Cláudio Castro, nesse momento, não para a eleição. Mesmo considerando a exoneração do Bruno Dauaire, que era uma indicação apoiada pela família Garotinho. Eu acho que tem outras maneiras deles contornarem esse desconforto inicial para manter uma aliança em torno do Cláudio Castro. Mas, de novo, não acho descabido pensar na Rosinha como uma candidata, e ela vem como candidata forte. Não como favorita, na minha opinião, mas forte. Só para lembrar, e aí vou lembrar e já vamos passar para o outro bloco, a gente já está falando em Rodrigo, Garotinho, Rosinha, a gente pode pular para Campos, mas a Rosinha hoje, ela tem... Porque a condenação dela pelas contas foram anuladas pela atual legislatura, né? É até questionável juridicamente,
se isso é válido ou não, mas o que vale hoje é que está anulado. Né? As contas, segundo o parecer do TCE, as contas dela de 2016 como prefeita de Campos, o último ano dela, foram, o parecer do TCE foi pela reprovação, foram reprovadas em 2018, e essa reprovação foi anulada agora em fevereiro desse ano. E a votação das contas dela é um assunto para o próximo bloco. Mas ela tem, além disso, 3 condenações que a impedem. Uma por improbidade administrativa no governo do Estado, outra eleitoral pela Chequinho, que é mais conhecida, e outra que é remanescente da reeleição dela prefeita em 2012, pelo episódio que aqui em Campos foi conhecido como Postes Rosaços. Os postes foram pintados, da cidade foram pintados na cor rosa, que além de ser o nome dela, ela passou a fazer uma associação política com a cor, né? Então são as 3 condenações que hoje, nesse momento, impediram ela de ser candidata. Mas vamos pular para Campos, então. Vamos lá. É rápido aqui a pausa. Coisa de 2 minutos e meio. A gente volta para conversar com o Orlando, que está conosco no programa hoje. Desculpa, Orlando Tomé, ao vivo aqui conosco, para falar da política de Campos, né, vista de fora pelo estrategista político e articulista do Correio Brasiliense, Orlando Tomé Cordeiro, e também diretor do canal Foco na Estratégia. É isso? Tanto no YouTube quanto no Face, no Insta e no Twitter, todas as redes aí. 8h31 em Campos, vamos ao intervalo rápido, oferecimentos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015.